Adriana, aqui um brinde a nós. À nossa não e à é? gastronomia. E à gastronomia. Hoje vens-nos falar acerca da gastronomia que tão boa nós temos no nosso país. É verdade. Mas se calhar íamos beber um E bocadinho tão de água. variada. É a para água. isto? É água, não é vinho. Eu vi que tu precisavas e eu pensei, vou aproveitar. E, Adriana, há pouco eu brincava, mas realmente o teu trabalho é muito agradável, é muito interessante, não é? Porque gostas também, não é? Porque adoro, sim. Vivo muito aquilo que faço e provo muitas coisas boas e bebo muitas coisas boas e não posso queixar. Maravilhosos. Sim. Não é? Sim. O país todo. Isso durante o ano todo? Sim, mais durante a época alta, que vai de abril a final de outubro, mas sim. Posso dizer que sim. Explica-nos, afinal, o que é que tu fazes? Que trabalho é este? Pronto, e já como foi referido em algumas rubricas, porque já é a terceira vez, creio que cá venham, eu sou guia intérprete e faço visitas guiadas por todo o país e neste caso já nos focámos em rubricas anteriores no património português e hoje vamos nos focar noutro tipo de património, que é o património gastronómico. Portugal tem maravilhas da gastronomia e é sobre isso que nos vamos focar. Tanto sobre boa comidinha, cama e mesa e roupa lavada, como diz o português, e hoje vamos começar então pela comida, por tudo o que é de bom. Ora, cá está. Temos aqui para já uma imagem maravilhosa, isto é no Porto. Isto é no Porto, do lado de Gaia, mas que vista ali toda aquela zona ribeirinha que de certeza que já andaste por ali a passear. Já, ainda há três dias lá estive. Infelizmente não para ver o São João. Sim. Não para o São João, mas estive lá há pouco tempo. Realmente a imagem foi tirada do lado de Vila Nova de Gaia e tem aqui o belíssimo vinho do Porto, que é o Ex Libris do Porto, que é a maior produção de vinho da região demarcada do vinho do Douro e do Porto, e que está ali mesmo com aquela corzinha mesmo apetitosa de aperitivo, acompanhado por uma bela nata, como se diz no Porto. Exatamente, eles lá não usam o termo pastel de nata, não. É só nata. Uma nata. Uma nata. Para nós, por exemplo, imagina que eu gostava de ir até ao Porto. Como é que eu fazia? Eu contactava uma agência, eu contactava-te, como é que eu poderia fazer? Depende. Eu, neste caso, faço, e como estávamos a falar há pouco, vou fazer amanhã um tour gastronómico, por acaso calhou mesmo bem. Também faço tours gastronómicos pelo país, portanto, um cliente que queira visitar uma determinada região e provar a gastronomia local, os vinhos locais, os bolos também locais, não só comida de prato, mas também tudo o que é pastelaria conventual. Isto é o francês há muitos dias. Exatamente, porque já não fazes só no idioma, na nossa língua natal. Não, eu nunca faço a nossa língua. Não, é sempre para outros estrangeiros. Sim. Por isso agora fazer a tradução mas nem isso sempre muito interessante termos alguém que nos leva aos sítios específicos, ou seja, a pessoa não tem trabalho nenhum, é só ir com o guia, é esse trabalho que tu fazes. É só ir com o guia, sim. E depois, por exemplo, eles chegam cá com muita vontade de provar o vinho do Porto e muitos deles já conhecem, neste caso referindo um bocadinho o vinho do Porto, que é realmente um dos grandes highlights do Norte. Eles vêm, mas eles não sabem como é que é feito, eles não sabem quando é que este conceito nasceu, eles não sabem que a grande maioria das caves do vinho do Porto é dominada, por assim dizer, entre aspas, pelos ingleses e qual é a razão que explica tal acontecimento. E então eu acho que neste caso, e quando alguém tem vontade de visitar o Porto e o norte do país, a nível de vinho, por exemplo, e acompanhando a Bela da Francesinha, ou das tripas. Temos já aqui uma preparámos. Soubemos que não jantaste, Adriana, então preparámos aqui ainda não. uma bela francesinha. Que bom, ali com a linguiça, salsichinha. E a francesinha, só falta aqui uma coisa, a batata frita está lá atrás. Está lá, não podia faltar, e um bocadinho de salsa. Mas enfeitar. A batata frita, por norma, até costuma dar assim a voltinha ao prato, molhar-se dentro do molho. Mas pronto. Leonor, à próxima, se faz favor de fazer as batatinhas à volta do prato. Então. Não, mas é tão bom e realmente Adriana, é o grande prato. prato. A francesinha é um prato típico do Porto, não é? É. E quem não gostar de queijo, como é que funciona? Quem não gostar de queijo, como o Mike, que ele anda por aí, pode pedir sem queijo. Sim. Mas isto para falar um pouquinho dos ingredientes que temos aqui neste prato. Leva o pão? Leva o pão, depois pode levar linguiça ou salsicha por dentro. Leva bife, não é? Sim,
Tem que levar sempre o bife, tem que levar. Quer dizer, Hoje em servirem, dia já se eu dá for ao para... Porto, me servirem uma francinha sem bife, não é francinha, estou a ser enganada? Ou também Não, existe? eles perguntam sempre, Ah. oh menina, eles, é com tudo a que tem direito? Sim, E nós dizemos, venha disso. Venha disso. E então servem, como estávamos a dizer, uma bela de uma canjinha antes, um pastelinho de carne. Mas eu essa da canja nunca comi. É no tal restaurante que fica a sugestão, exato. No restaurante Capa Negra, por exemplo, que agora vai encher com a publicidade. Mas eles fazem. Praticamente em qualquer restaurante no Porto devem servir francesinhas, não é? Sim, umas melhores que outras. Daí, atenção para as grandes porções, porque serve-se e come-se muito bem no Norte. Portanto, a francesinha pode haver mais reduzida, pode ser o prato já servido em maior abundância, mas, portanto, leva sempre a salsicha ou a linguiça, dependendo dos gostos, leva sempre um bocadinho de carne, leva o pão, pode ser pão de forma, pode ser outro tipo de pão, geralmente aquele pão até parecido com o pão de Mafra, mas fatiado, e depois leva bastante queijo por cima que vai a gratinar e leva sempre o ovinho estrelado por cima, o ovo a cavalo. Ok, exatamente, que se usa também no bitoque, não é? Aquele sim. ovinho por cima. Muito bem, depois temos ali a acompanhar com uma cervejinha, será que... É a cervejinha que é o chamado fino no Norte. Fino, exatamente. Mas uma pequena curiosidade. Inês, não podes beber ainda cerveja, escusas de estar a olhar. Ai, é ruim. Mas quando eu também não bebo cerveja, prometo. Não, é aguinha. Quando estamos a descrever a francesinha, isto ainda agora me aconteceu, a grupos estrangeiros. Pois, como é que nós vamos... Eles pensam, não, a descrição é feita exatamente desta maneira. Sim. E depois eles dizem, mas Adriana, desculpe, está a descrever um Big Mac. Isso agora juntava a Coca-Cola e os nuggets e isso era uma ida ao McDonald's. E não. Mas não, realmente é algo que leva ali mais pormenor. É. E depois temos aqui umas tripazinhas As tripas à moda do Porto, que eu pessoalmente... Eu tendo um bocadinho mais para a francesinha, porque não sou grande apreciadora de pratos pesados. Eu estou aqui com uma dúvida. Isto é dobrada, não é dobrada? Não, é sim, também é uma espécie de uma dobrada. É uma espécie de uma dobrada, sim. É um prato que já acarreta, portanto, já vem com depois algumas horas de digestão, umas 3, 4, 5, sim, geralmente acompanha com um arrozinho soltinho. E com o vinho do Porto. E com o vinho. Mas o vinho não se bebe ao mesmo... Desculpa, Raquel. Não se bebe ao mesmo tempo, porque o vinho de Porto é um vinho fortificado, é um vinho tanto de aperitivo ou digestivo. Nunca se bebe acompanhando a refeição. Não é um vinho de mesa, por assim dizer, não é? Por isso, pronto, a foto está ali porque realmente são os pratos e são os produtos mais emblemáticos. Ali temos o Grams, que é uma das caves uma das marcas mais conceituadas, e temos Ruby. Ali temos o Ruby, que é o vinho do Porto mais escuro, e temos o Tawny, que é o mais clarinho, que é esse de... Eu penso que... Exato. E depois também temos aqui... Porto. Portanto, aí só temos mesmo o Ruby e o Tawny. Podemos fazer também uma prova de vinhos, uma degustação lá, não é? Absolutamente, podemos e devemos, porque há muitas caves, há variadíssimas caves de vinho do Porto. E o vinho do Porto é um vinho que só pode ser produzido nesta região, que é uma região demarcada, só é produzido em Gaia, envelhecido em Gaia, nos tonéis de carvalho francês, carvalho holandês, etc. E eles podem precisamente dar a provar o vinho branco, que é o único que é servido fresquinho, e depois vem então o vinho tinto, que é servido à temperatura ambiente, que é este, mais escurinho, que é delicioso, que acompanha normalmente com os frutos secos, com o roquefort, com queijinho já no final da refeição, no caso dos franceses que comem depois da refeição o queijo, nós pode ser em aperitivo. Depende. Ora, então se formos ao Porto, não vimos de barriga vazia, com certeza, porque temos muito boa gastronomia. Por onde provar, é? Sim. E assim de mais, o que é que podemos encontrar assim lá no Porto? Assim, sem ser... aqui já estamos a subir, ai que maravilha. Já vamos para trás dos montes. Aqui já estamos em trás dos montes. Uma viagem rápida. Não, aqui temos a Alheira de Mirandela, que é tão conhecida. Tem tão bom aspecto. Tem um excelente aspecto, e a alheira que surgiu precisamente
nos tempos em que a Inquisição Católica perseguia os judeus, e a alheira que é feita com carne, não é? E os judeus, para provarem que tinham sido convertidos ao catolicismo, que na realidade dentro de portas fechadas isso não acontecia, e então eles fingiam que recheavam a alheira com carne, neste caso carne de aves, esta alheira é mais carne de aves, e não, recheavam-na com outro tipo de coisas, às vezes até com pão. Enchiam-na com pão, com alho, com ervas. São esses na realidade, é o pão, carne de aves, o alho, ervas aromáticas, mas tudo isto nasce realmente daquele conceito e aquela tentativa por parte dos judeus de pronto, eu sou cristão, eu como carne e de porco. E como, pronto. E depois temos ali o belo do chouriço, ou da chouriça, não é? A chouriça, sim, também muito conhecida. Para o norte. E a farinheira. A farinheira, maravilhosa. E em baixo temos um prato ótimo. É a bola, a chamada bola de carne. Que estávamos há pouco a mencionar, a região de Lamego e a cidade de Lamego, que é uma das melhores cidades para se provar a bola de carne, e que estávamos precisamente a dizer, mãezinha, tu é a melhor, tenho que dar um shout-out à mãezinha, sim, porque sim. É verdade. A Adriana disse que a da mãe era a melhor. Sim. Eu ainda não provei. Qualquer dia, para a próxima trago aqui o tabuleiro. Eu acho que era uma boa ideia fazermos, Leonor, assenta, fazermos aqui uma prova. In loco. Estás a sentar? Sim. Ela diz que sim, eu não sei se é verdade, mas esta bola... não se esqueça. A mãezinha não esquece, que ela é muito atenta. Mas esta bola de lamego tem a particularidade, lá está, de ser mais fininha, de ser mais baixinha. Tanto que nós, quando olhamos para ela, ela é mesmo muito... Fininha. Nós costumamos dizer que ela só tem o resto de chão. Sim. É muito baixinha, é fininha e é crocante. Pois tem a contrapartida de ser ligeiramente mais oleosa do que deve levar o resto muito azeite. Do país. Por exemplo, esta aqui vê-se este tonzinho, é o mesmo azeite amarelado na massa, não é? Mas é ótima. Portanto, no norte temos a alheira, temos o chouriço, temos a farinheira e temos a bola de carne a acompanhar. Bom, mas agora não acompanha verdadeiramente estes ingredientes, mas o vinho verde, que é um vinho verde que só é produzido na região norte de Portugal, Trás-os-Montes, onde a casta Alvarinho é muito conhecida e que é um vinho espumante, não posso chamar espumante, mas é um equivalente ao vinho espumante, muito fresquinho também, e que acompanha muito bem com pratos de peixe, com saladas, com pratos assim mais frescos, mais de verão. Pronto. Por exemplo, estou-me a lembrar agora, não em Trás-os-Montes, mas se descermos um bocadinho até à Guarda, existem também bolos típicos, não é? As cerejas do Fundão, tão bom. que agora estão se comem a ser vendidas aí. Que maravilha, temos realmente coisas tão boas em diversas alturas. Se calhar os enchidos, mais para inverno. Estou-me a lembrar, na Guarda fazem também, eu também gosto muito destas coisas, uma chouriçada. Sabes o que é uma chouriçada? O meu marido é de Guarda. Ele deve saber de certeza. O meu pai também é. Ele é de Vilar Formoso. Não é pai, portanto... olha, se o meu pai disser a vida. Então eles fazem lá um prato que é delicioso, lá num restaurante, que é o chouriço, a farinheira e a morcela. Então fazem preparado ali, aquilo é frito, não sei o quê. E depois é acompanhar com batata cozida e grelos. Pois, que é para ficar um bocadinho mais ligeiro. E é só aquilo o prato. Que bom. É quase um cozido, mas incompleto, não é? E aquilo é delicioso. Então a chouriçada é a mistura É a mistura daqueles... Na Guarda. Na Guarda. Desconhecia. Mesmo ali na zona velha da Guarda. Sim, no centro histórico. Sim, no centro histórico. Que é delicioso, porque depois são os produtos feitos mesmo na região, que são depois de trazer, depois vamos lá e temos que trazer, não é? E agora, por falar na bola, realmente lá a bola é grande. E depois tem o folar de ovos, que também é o folar. Conhece, já entramos é fofinho, não é? Aquele folarzinho que a pessoa toca e ele baixa. Lá está, que leva o tal azeite, por isso eu dizia aqui que isto é amarelinho, porque deve levar. No outro dia aconteceu-me, estava em Amarante, portanto, Trás-os-Montes, estava em Amarante, e dentro do convento de São Gonçalo, que eu tinha ido lá para fazer visita do convento, estava a decorrer um festival de pastelaria e doçaria conventual. Chatice. Então foi eu a querer falar do São Gonçalinho e das tradições que ele casava, que ele é o casamenteiro, santo casamenteiro das pessoas já mais velhas, das senhoras já mais idosas, que é a realidade, e então os olhos dos meus clientes que se desviavam todos. E depois foi inevitável as castanhas de ovos, os fios até o próprio fio de ovo que eles queriam comer à colher, o pão de ló, coisas maravilhosas,
todas feitas com os ovos, porque que o ovo era o elemento que as freiras e os religiosos mais tinham e que mais existia em abundância nos conventos, e então o amido, a parte branca, não é, era utilizada para passar a ferro e para que os trajes e as vestes caíssem a direito e fossem até ao chão direitinhos. E depois faziam os docinhos. E a gema com as gemas. era para os docinhos. Daí vem também os fios de ovos, que é só feito com... É fritar, açúcar fervido com um bocadinho de água, deita-se lá para dentro as gemas de ovos e depois vai-se batendo, e quando Ele se vai levanta fazendo aquilo já fio. sai em forma de fio e conserva-se mesmo assim, é feito com gemas pasteurizadas. Isso, os ovos moles, de Aveiro, só com a gema de ovo. E o que é que nós temos Enfim, mais aqui? Vamos tanta coisa. até Coimbra. Vamos descendo um bocadinho. Vamos descendo, sim. Vamos descendo e vamos falando aqui em Coimbra. Nós temos aqui uma chanfana, pelo menos a imagem garantia que era chanfana. Está cortada em pedacinhos mais Muito pequeninos, mas sim. muito apetitosos. Isto está Muito assim muito apurado. apetitoso, Que é uma muito. das características da nossa gastronomia. São comidas muito apuradas, Sim, muito bem condimentadas. temperadas. Bem temperadas. Sim. Há ali um equilíbrio, não é? E nós tentamos sempre equilibrar, lá está, a presença das especiarias e da comida bem condimentada, acompanhá-la com um bom vinho, com um vinho encorpado, um vinho forte, porque nós não podemos, enquanto portugueses, não é, servimos à mesa um belíssimo prato, bem preparado, já sem provar, a pessoa consegue sentir e identificar Só de olhar, quais os não é, aromas. as imagens. Os estrangeiros com devem vinho vir fraco. com muita vontade de provar Eles os nossos ficam petiscos. maravilhados, ficaram maravilhados. E em Coimbra come-se muito bom bacalhau também, que eles têm pratos de bacalhau excelentes, mas neste caso a chanfana, que é a cabra velha, não é? Sim, que aquela carne mais rija. E que geralmente quando nós falamos, quando eu lhes digo vamos provar a chanfana que é feita de cabra velha, eles torcem assim um bocadinho o nariz, porque não só já o queijo de cabra tem aquele muito odor ativo, mais forte, sim, mais e ativo, muito bom. mas também, excelente, mas também a chanfana acaba por o ter. E neste caso a particularidade da chanfana é que realmente a carne é temperada em vinha de alhos, portanto fica dentro do vinho há algum tempo, e depois, quando se começa a fazer o refogado com a cebolinha, carne lá para dentro, depois junta-se aguardente. Portanto, é uma carne... Um toque portanto, especial. o sabor da cabra, já por si forte, com todos estes ingredientes a acompanhar e a temperar, já... E depois temos ali um pãozinho. Aquilo é pão. É um pãozinho. É pão. É pão. É para contrabalançar aqui um bocadinho. Exatamente. E para molhar. E para molhar no molho. É pão? Aquilo é é batata doce. Deve parecia ser mesmo pão. Pão de batata doce. Talvez pão, mas já se pão faz. de batata doce. Sim, exato. É uma boa sugestão. E batata doce que bom. passada, que bom que é. Pois é. Muito bom. Cada vez mais a substituir a batata normal. Se bem que nós temos imensa batata em Portugal. Mas pronto, podemos pegar aqui um bocadinho e molhar no molho. molhar. Que devia estar... eu não estou a salivar. Nós ainda não jantamos. Arrofadas. Ela está a dizer que falámos das arrofadas. Pronto, vamos... São arrofadas. Pronto, arrofadas. Nunca provei. de Coimbra. Nunca provei. Adriana, temos que ir Nunca a provei. Coimbra. É a terra do meu marido. Eu quando for lá, eu vou-te trazer uma arrofada. Pronto, agradeço. É uma tia e uma Leonor. Pronto, ficamos já familiarizadas. Nunca provei, sou Não, sincera. e aqueles suspiros gigantes. E aquelas, como os franceses diziam, as merengues. É os suspiros Sim, enormes. Aqueles suspiros de Leonor, de quilo, assim. Vendem lá na Briosa, em Coimbra, na rua principal. E os almendrados. Sim, tão não. bom. Já provaste, maravilhoso. Adriana? Isso tudo já provei. Este aqui não. Os dessa pastelaria da Briosa, sim. não sei se foi dessa, mas já provei. Aquilo esgota. Eles todos os dias têm que fazer, porque aquilo tem até é um bom tem que ir dura. repondo. Mas tem que... É assim, maravilhoso. É de amêndoa, Pois, é feito com as amêndoa, claras, sim, com sim. açúcar, e é mesmo muito bom aí nessa pastelaria, que é lá naquele largo, muito bonito também. É no Largo da Portagem, E sim. tem aquele pastel, que eles têm o pastelão, que é o pastel de nata grande. Conhecem? Sim, pronto, que é um pastel de nata. Os nossos em Mas Lisboa grande, são mais mas pequeninos, grande. parecem quase umas queijadas. Portanto, são mais. Sim, É um muito pastel grandes assim mesmo. maiorzinho, sim. E também vendem pastel de tentugal. Sim, que também é muito bom, que tem aquela massa muito fininha. Tem não é? a massa folhada, que é feito de massa folhada, depois uma com um massa bocadinho de muito açúcar. fina. É muito. É mais fininha que a do pastel Não de fomos nata. até Chaves. Isto é uma Pois grande é, falha. Os os pastéis de Chaves. Mas pronto, já é um pastel diferente, já não é aquele doce. Exato.
Mas também é bom. podíamos estar aqui a falar... a comer coisas sem engordar. Sem engordar, parte. só a falar delas, só a mencioná-las. Em Coimbra também podemos encontrar mais o que temos para além... Pronto, depois aqui em Coimbra, e a seguir já vamos falar dele, é o vinho. O vinho começa a... Portanto, eles têm têm produção de vinho tinto também de mesa, mas se descermos até à região da Bairrada, lá está, da Mialhada, que é a proximidade de Coimbra, vamos começar a ver então o leitão, que alguns defendem. Portanto, temos aqui esta competição entre a Bairrada, entre a Bairrada e Negrais. Pois. Temos aqui esta competição. É para os dois gostos, não é? É para os dois gostos. Eu, pessoalmente, prefiro frio. Pronto. Mas o leitão também não se come a ferver, eu diria morno. Mas assim, naquele ambiente, temperatura ambiente, também gosto muito. Sim. Do que propriamente quente não acho que tenha. Não, e depois tem aquele molhinho serve... típico, não é? Aquele molhinho, aquele tempero apimentado. Pois, que é preciso sempre avisar, porque há restaurantes, eu costumo ir em Negrais, em que o molho é tão forte que só o cheiro já E depois acompanhadinho ali com as batatinhas fritas. A batatinha cortada, caseira, bem laminada, frita, maravilhosa, com a pele do leitão crocante. Bem, com tanta comida vou ter que dar um bolinho que é para... para degustar o vinho. E o vinho espumante, o vinho do Dão, Terras do Dão, que é muito conhecido, que é esta região. Portanto, o leitão normalmente acompanha sempre com o vinho espumante, chamado vinho pétillant. Mais uma voltinha? Mais uma voltinha. Vamos então agora até ao Alentejo. Ao Alentejo, que estes foram os pratos que eu pedi. Eu pedi aquele pratinho ali de cima a Leonor para que ela mostrasse. Não fosse específica, ela trouxe só a imagem. Eu pedi o prato. A Adriana queria direito à imagem. Pois, só desta vez foi assim. Para a próxima vez prometemos que vai ser diferente. Não, mas só assim os olhos que gostas tanto nisto? Secretos ou lagartos de porco preto. É a parte mais tenra do porco. Porco preto, porque também há de porco normal. O porco preto, a particularidade que tem é que praticamente, portanto, só o encontramos na região do Alentejo e é um porco que só se alimenta da bolota. E aí faz diferença no sabor. Pronto, da bolota do sobreiro. E é um porco cuja carne é tenra. A própria carne, se não usarmos azeite, manteiga para cozinharmos, a própria carne já liberta o seu próprio molho que lhe é característico, que é uma carne terríssima e que já por si tem muito sabor. Então, quando acompanhada ou de batata a murro no forno, ou desta batata que é assim mais cortadinha, não direi laminada, mas mais fininha, portanto, temos os secretos. Eu particularmente gosto dos secretos e gosto dos lagartos. Os lagartos, que eu acho que estes são lagartos, é uma carne que já tem um bocadinho mais de gordura, o índice de gordura já é um bocadinho mais elevado. Mas é tão bom. Maravilhoso. E depois com um limãozinho ali por cima. Para contrabalançar um bocadinho. Ou até com os pickles. Ai, com os pickles. Fica muito bom. E ali os queijos, que é uma perdição. Os queijinhos. O queijinho alentejano é uma maravilha. De cabra, de norte ovelha. a sul, temos queijos dos mais variadíssimos. Muito bons. Ali do Alentejo também são muito saborosos. Sim, os de Nisa, aqui não deve estar nenhum. Os de Nisa são mais curados. Mais alaranjados, talvez. Tem pouco coral. Mas por acaso esquecemos de mencionar e não podemos ficar sem mencionar Serra da Estrela. O de Serra da Estrela. Não pode. Que é o de ovelha, a ovelha bordaleira, não é? Sim, que só pode ser mesmo, para ser considerada a Serra da Estrela, só pode ser mesmo de leite daquelas ovelhas. Denominação de origem controlada. Assim, uns corninhos, não corninhos. É? São diferentes. Sim, essas ovelhas, portanto, o leite é utilizado para fazer o queijo Serra da Estrela, que depois tem aquela particularidade de ser molinho e de ter que ser sempre envolvido com o paninho à volta, para não se abrir, para não se deformar, e que se coma à colher. Que é muito bom, ao contrário destes que já são de cabra, o odor já é mais forte, já são mais rijos, curados, depende do tempo também em que são curados. E depois a carninha de porco alentejana? Que é um prato típico da carne de porco, os rojões com as amêijoas e bem temperados. Se bem que no Alentejo as amêijoas são um bocadinho mais escuras. Mas estas também dá para comprar. Também pronto, dá, também dá. E acompanha muito bem. Não é que eu estou a falar porque já experimentei. Sim. Normalmente em casa, cozinho e compro estas, que são aquelas mais vistas. Mas realmente faz diferença quando é nacional e quando é mesmo da região, porque eu já comi lá e faz toda a diferença.
diferença. Claro que nós, hoje em dia, pegamos nas congeladas e toca em andar. casa para fazer no dia-a-dia. Não é? Mas não tem nada a ver, Não. sendo realmente o Alentejo tem também essa particularidade, não tem só as carnes, mas também o marisco, não é? Que vão buscar à costa, que ali não há oceano. Mas, no entanto, e depois também nos esquecemos de mencionar as migas. As migas alentejanas. Aquelas papas. Sim. Isso já não aprecio tanto. Mas para finalizar, estávamos a falar em marisco, descemos até ao Algarve. À Cataplana. Numa bela esplanada, vamos nos imaginar, Adriana, numa bela esplanada a esta hora. Esta é a hora de imaginar. Esta é a hora de imaginar a Cataplana a acompanhar com um rosé ou com um vinho branco fresquinho. Olha, por acaso não está aqui. Um para ti e um para mim. 2 copos. Vinho tinto, mas pronto, ali com o belo do camarão, com o mexilhão, com a batatinha cozida. E Adriana, eu já estou a imaginar o resto da noite a terminarmos a comer uns frutinhos secos, não é? E a falarmos e programarmos o nosso próximo programa, que certamente vai ser de prova. Ok? Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. E no Algarve, assim, para terminar também a nossa conversa, no Algarve podemos encontrar tudo isto num ambiente maravilhoso, e agora estamos numa época... À beira da praia, numa bela esplanada, e depois terminar com uma prova de Dom Rodrigos, que eu gosto muito. Vêm naquelas pratinhas, não é? Sim. É um doce típico. É um doce. E depois traz pasta os de fiozinhos de ovos. amêndoa, sim, fio de ovo, é muito bom. Docinho, pequenino, e que são servidos, e que há muito em Olhão, em Portimão, em Lagos, toda a região do Algarve. Sim. Depois temos esses frutos secos, porque o Algarve é a região das amendoeiras, dos figos, de excelentes licores também, no Alentejo também, o licor de poejo, eles usam muito o poejo na gastronomia. Esta altura existe também muitas feiras gastronómicas e a pessoa pesquisar, não é? Estamos numa altura de férias, pesquisar, planear bem, porque há tanta coisa... Ir às feirinhas. Ir ver realmente todas estas coisas que nós temos, que são muito boas de se apreciar. Claro, e que são nossas. Que nos engrandecem, que nos trazem alegria também, e no fundo também ficamos a saber um bocadinho mais de coisas que no dia-a-dia nos passam despercebidas e que não provamos com tanta regularidade. Portugal é um país riquíssimo. E se quisermos que a Adriana nos acompanhe, como é que podemos chegar até a Adriana? A maneira mais fácil é Adriana Madeira no Facebook, está lá uma foto minha, que acho que perfeitamente reconhecível. Exatamente. E uma mensagem, e eu farei o máximo. Amanhã vais fazer um tour gastronómico, mas é em Lisboa, só com pratos de Lisboa. É o pastel de nata, é a ginginha, é a bifana do Rossio, que é muito conhecida. Tantas coisas que ficaram aqui por falar hoje. Podíamos fazer mais 10 rúbricas. Adriana, agradeço imenso eu é que agradeço. A disponibilidade de estares aqui também a partilhar tudo isto que se vê que gostas de fazer. Sim. E esperamos por ti num outro programa, e também, quem sabe, um dia destes a passearmos aí, darmos uma voltinha. Claro que sim, combinarmos. É beber o copinho de vinho com a Cataplana. Exatamente. Obrigada, Adriana. Obrigada eu.